Um bom dia de paz, fonte da restauração, mediante a situação que nós estamos vivendo, né? Eu estou em casa, já fiz a minha oração, já meditei na escola dominical e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a finalizar, né? A aula que nós começamos e que foi bastante produtiva. Eu entendi dessa forma, eu acredito que os irmãos também. Nós estávamos falando ali sobre o pecado, né? Então, só recapitulando, o pecado, ele é aquilo que separa o homem de Deus. Entrou o pecado através de Adão, e todos os nascidos após ele já nasceram no pecado, mesmo não tendo praticado nenhum ato pecaminoso. Mas Jesus Cristo proveu para nós a salvação e a remissão dos nossos pecados. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós estávamos falando sobre o que é o pecado, né? Que é errar o alvo, teologicamente falando. Falávamos sobre a origem do pecado, que se deu lá no céu através de Lúcifer, quando ele deixou seu coração se encher ali e querer ser mais do que Deus. Falamos também sobre a universalidade do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. E estávamos ali na lista de pecados, né? Que está lá em Gálatas 5, versículos 19 ao versículo 21. E eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Vou ler aqui a partir do versículo 19, né? Que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós estávamos aqui passando cada um desses pecados aqui enumerados nessa palavra, né? Então nós falamos ali sobre a prostituição, falamos sobre a impureza, falamos sobre a lascívia, né? Sobre a sensualidade, falamos sobre a idolatria, os mais diversos tipos de idolatria, mencionamos inclusive o dinheiro e fizemos uma comparação do avarento como sendo uma pessoa idólatra, porque ele é avarento, porque ele tem amor, ele tem loucura pelo dinheiro. Dentre outros tipos de idolatria, nós ressaltamos esse, falamos sobre a feitiçaria, e nesse momento comentamos até mesmo a respeito da oração contrária, porque quando falamos de feitiçaria, já pensamos logo na macumba, na galinha preta, e não. E feitiçaria também pode ser uma oração contrária. E nós paramos ali na inimizade, onde deu um grande debate e, enfim, inimizade é pecado. Se você não consegue olhar no olho do seu irmão, se você não consegue nem cumprimentá-lo com a paz do Senhor, alguma coisa está errada aí, né? Evangelista Paulo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu estou muito ferido, eu não acredito mais nessa pessoa, para mim ela nunca vai mudar. Tudo bem, irmão, eu entendo que você se sinta dessa maneira, mas eu sei, à luz da palavra, que você não pode permanecer dessa maneira. A Bíblia diz pra gente que é permitido se irar, porque é um sentimento natural do ser humano, mas a gente não pode permanecer irado e dando lugar a esse sentimento. Então a minha recomendação é que você ore, que você peça a Deus que te capacite a liberar o perdão sobre essa pessoa, que o Espírito Santo te capacite a olhar para essa pessoa como Deus olha. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar com isso, e eu recomendo que você libere o perdão para essa pessoa todos os dias, em voz alta, até que Deus prepare o momento
e o tempo de você falar diretamente com essa pessoa e resolver essa situação. O que você não pode é continuar alimentando esse sentimento e essa situação, porque a palavra do Senhor, ela diz assim: como pode o homem dizer que ama a Deus se ele não tem a capacidade de amar o seu irmão? Então, se você não tem capacidade nem de olhar no olho do seu irmão e nem de desejar a paz do Senhor para ele, não tem amor aí, né? E o amor não é você dar, abraçar, beijar, viver na casa, não, isso não é amor. Mas o amor é você desejar o bem, é você estender a mão quando precisar, é você procurar olhar para aquela pessoa como Jesus olharia. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós desejamos o olhar do Senhor para nós de misericórdia. Nós desejamos que Ele entenda os nossos motivos, que Ele nos compreenda e que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a melhorar e a superar esse erro e essa falha. Então, da mesma maneira que você espera a graça e misericórdia do Senhor, dê de graça o que de graça você já tem recebido. Então, inimizade no meio do povo de Deus não pode acontecer. Nem no meio, nem fora. Nós temos que fazer a diferença. Tá bom? Porfias. Porfias eu fui buscar lá no dicionário, né? Pra gente não se perder. E o porfiar é discutir com calor. Quando eu acho que eu tenho total razão, quando você acha que você tem total razão, e ambas as partes estão irredutíveis, e se possível elas saem até na mão para provar que estão corretas. Então, discussões calorosas acerca de qualquer tema, até mesmo da palavra, é porfiar, é disputar, é discutir, e isso não provém do Senhor. Se você não tem capacidade de conversar em paz com seu irmão, então não fale nada. Precisamos orar para que saibamos abrir e fechar a nossa boca no tempo apropriado, para que a palavra que saia da nossa boca possa produzir coisas boas. A maneira como você fala pode disparar uma discussão. A maneira como você impõe o seu pensamento pode provocar uma discussão. Pode provocar uma discussão acalorada. E ela não vem da vontade de Deus, não é propósito de Deus, e ela não leva a nenhum propósito que seja da vontade de Deus. Então, vigie, né? Mesmo que você tenha razão. Busque sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Busque sabedoria para que você saiba abrir e fechar sua boca no momento apropriado. E para que você não perca o seu tempo discutindo com pessoas que não querem solução, mas que querem guerra. Ore por elas. Tenha o discernimento da hora que você tem que parar de falar e só orar. Tem situações que não adianta a gente falar. Tem situações que a gente precisa orar, dobrar o nosso joelho e pedir que o Senhor esclareça o entendimento do nosso irmão. E esclareça o nosso também, para que caso nós estejamos errados na nossa concepção, o nosso entendimento seja esclarecido e tenhamos humildade para reconhecer que estamos errados. Tá? Então temos ali também, depois da inimizade da porfia, temos a emulações, né? Emulações é o desejo que incita a pessoa a querer superar alguém. Eu preciso ser melhor do que a evangelista tal. Eu preciso ser melhor do que fulano de tal. Isso é ruim? Depende. Se você está querendo ali uma superação por um bom motivo, porque você quer dar bons frutos, porque você quer ser uma pessoa boa, porque você quer agregar, você quer acrescentar, você quer ser bênção, legal. Mas a emulação aqui não é esse propósito. É o desejo genuíno e maligno de se sentir melhor do que o outro. E isso não é bom. Isso não provém de Deus. Isso é pecado. A palavra do Senhor diz que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. E sempre levar o nosso próximo em consideração. Não queira ser melhor do que o seu irmão, não queira mostrar ser melhor do que o seu irmão. Isso não interessa. Deus te conhece. Ele sabe quem você é. As pessoas podem até concordar que você é melhor ou pior do que alguém. Mas na íntegra, na essência,
Deus te conhece. E o poder de exaltar e de abater está nas mãos dele. E ele é justo. E ele é justo. E ele não se engana nas decisões que ele toma a nosso respeito. O outro pecado listado aqui na nossa aula, ele fala sobre iras, pelejas, dissensões e heresias. Iras, irmãos. A gente passa por tanto tipo de ira. Eu me iro quando eu vejo pessoas negligenciando o bem. Eu me iro quando eu vejo pessoas fazendo mal para alguém. Eu me iro quando eu vejo um assaltante matando para tomar algo de alguém. Eu me iro. A gente se ira aí, né, quando alguém me faz um mal, quando eu vejo ali naquela pessoa a intenção de me trazer um prejuízo por pura maldade. Aquilo desperta a minha ira e eu acredito que desperta a ira de vocês também. Não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Por isso que temos que todos os dias orar e estar aos pés do Senhor. Para que o sol não se ponha sobre a nossa ira, para que o tempo não se passe e nós permaneçamos irados, porque isso vai virar uma raiz de amargura, isso vai virar algo maligno dentro de nós e vai trazer mal, tanto sobre nós, tanto sobre aquele que nos provocou a ira. Isso não é vontade de Deus. Nós somos instrumentos do seu propósito, e o propósito de Deus é expressar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, o seu propósito de salvar a humanidade e não de condenar ela. Então, iras, pelejas, irmãos. Pelejas são guerras, né? Tem pessoas que vivem em pé de guerra dentro de casa, dentro da igreja. Pessoas que não conseguem ter paz. Pessoas que se dizem até mesmo cheias do Espírito Santo de Deus, mas são pessoas que não conseguem ter paz. Sempre está em pé de guerra com alguém, sempre está tendo algum problema com alguém, sempre está tendo alguma dificuldade com alguém, e todo mundo está errado, mas ela está certa. Tem alguma coisa errada aí. A gente precisa pedir a Deus um coração humilde, para que venhamos olhar para nós mesmos e reconhecer os nossos erros. Ver o erro dos outros é tão fácil, mas olhar para dentro de nós e reconhecer que estamos pecando, que estamos falhando, não é tão fácil assim. Mas aí é que está o segredo, né? De conquistarmos o fruto do Espírito, a paz que excede todo o entendimento. Pare de ser um encrenqueiro, pare de ser uma pessoa que incita contendas. Pare com isso. Isso é pecado, Deus não se agrada. Não importa se você está certo, se o seu propósito é causar guerra, você está errado. Mesmo que o que você esteja falando esteja certo, se não há amor no seu coração para que aquela pessoa se convença do pecado, mas apenas a ira e o desejo de mostrar para ela que ela está errada e que a cara dela vá lá no chão, não vai surtir efeito nenhum. Se não tem amor, a tua sabedoria, a tua razão não vale de nada. Dissensões. Um reino dividido não prospera. Dissensão é divisão, irmãos. Panelinha, sabe? Dissensão na família, dissensão no trabalho, dissensão na igreja. Isso não provém do Senhor. Divisão, panelinha, eu penso de um jeito, fulano pensa de outro, então eu não posso conversar com ele porque eu penso diferente. Eu não consigo ter comunhão com ele porque eu penso diferente. Não faça divisão no reino de Deus. Respeite o teu irmão. Respeite a maneira dele de pensar. Tente compreendê-lo, tente amá-lo. E se ele estiver errado, tenha misericórdia dele. Se levante como um intercessor da vida dele. Se ele não ouve ninguém, a Deus ele ouvirá. Se coloque a interceder por ele, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então seja um intercessor dos dissensores, daqueles que causam divisão e dissensão no meio da obra do Senhor, para que eles sejam transformados, porque a oração move a mão de Deus, né? Heresias são tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus. São regras, são ensinamentos que destoam
da palavra do Senhor, né? Então a heresia é tudo aquilo que destoa da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: amai o seu próximo como a ti mesmo. Uma heresia seria: ame o seu próximo somente se ele te amar. Isso seria uma grande heresia. Uma heresia é você não viver de acordo com a palavra de Deus. O modo de viver pode ser um modo de viver de uma pessoa herética, de uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus. Tem pessoas que pregam a palavra de Deus muito bem, mas não conseguem vivê-la na íntegra. E praticam heresia todos os dias, porque a palavra de Deus ela serve para todo mundo, mas para ela não, porque ela é diferente. Para ela Deus dá uma folguinha, para ela Deus dá um desconto, para ela pode fazer de um jeitinho diferente, porque Deus sabe, porque Deus entende. Não. A palavra de Deus é única. Não há dúvida e nem sombra de variação. Ela é a mesma para mim, ela é a mesma para você. Todos nós temos que estar enquadrados na mesma palavra, sem privilégios, sem preferências, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus justo. Então, cuidado com as heresias. Não acrescente nem retire nada da palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor para que você não saia falando besteira. Conheça a palavra do Senhor para que você não saia falando besteira. Para que você não saia falando e ensinando heresias. Tá bom? Invejas. Invejas eu vi ali que a inveja, eu peguei aqui o sentido da palavra inveja no dicionário: desgosto ou pesar pelo bem e felicidade de outrem. É quando a pessoa fica revoltada, quando ela fica indignada porque alguém se deu bem, foi promovido na empresa, conseguiu um bom emprego, conseguiu um bom casamento, tem filhos saudáveis, conquistou uma casa própria, ou foi batizado no Espírito Santo, tem o dom da palavra. Tem gente que tem desgosto de ver até mesmo o crescimento espiritual do irmão. Isso incomoda ele. Em vez dele buscar, porque a fonte é a mesma e Deus tem para todos, não, ele fica revoltado com aquele que tem, né? E deixa a inveja tomar conta do seu coração. Então isso é um pecado, isso é muito ruim. A inveja ela está muito atrelada à cobiça, porque a inveja também é o desejo violento de possuir o que é alheio. Né? Nós vemos aí ladrões, né? Pessoas que cometem assalto à mão armada. É uma inveja tão descontrolada e violenta que eles chegam ao ponto de tirar uma vida para poder tomar o que ela tem. E isso é pecado, isso é horrível aos olhos do Senhor. Quantas pessoas matam com a língua a outra para poder vê-la embaixo e se sentir por cima. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E podemos sim ser atacados com essa seta maligna, com esse sentimento de inveja. Podemos sentir inveja, não devemos, mas podemos. Podemos sim. Isso pode acontecer com qualquer um, comigo, com você, mas o que nós precisamos fazer é estar sempre junto com o Senhor e ter humildade para reconhecer quando um sentimento faccioso, maligno desse penetrar em nossos corações. Nos humilhar, orar, rejeitá-lo e ele vai embora em nome de Jesus. Homicídios. Homicídios é matar alguém, irmãos. Seja com um tiro na testa ou seja com a sua língua, como eu acabei de falar. A língua ela também mata. E como mata? Bebedices, né? Não somos dados a vinho. O próprio apóstolo Paulo ele disse por várias vezes para que Timóteo não bebesse só água, mas tomasse também um cálice de vinho, porque ele tinha problemas de saúde estomacais e o vinho ajudaria ele com essas enfermidades. Mas não ao alcoolismo, não ao destempero no tocante ao controle, nada vinculado ao descontrole. Então, bebedice
é descontrole. É você começar com o primeiro cálice e não ter mais freio. É por isso que a nossa igreja tem uma doutrina a qual nós respeitamos. Nem um gole, nem uma taça, nem um cálice. Porque vamos saber que no nosso meio tem alguém que não consegue controlar. Aí por causa que eu bebo um cálice, ele vai tomar 15. Porque ele vai falar, se ela bebe, eu também posso beber. Eu tenho controle, ele não tem. Mas ele vai achar injusto que eu possa beber um e ele nenhum. A igreja não pode ficar presa nessas picuinhas e nessas coisinhas. Então, se eu beber vai escandalizar o meu irmão, então é melhor eu não beber. Se eu deixar de beber, vai ajudar a salvar o meu irmão, então eu não vou beber. Eu não vou comer aquela comida que vai escandalizar o meu irmão. Fiz de tudo para com todos, para que por todos os meios pudesse chegar a salvar alguns. Desculpa aí. Vamos lá. Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, comer demais, comer desenfreadamente, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu quero ler aqui o versículo 22, que ele diz: o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que nós não venhamos mais praticar os pecados, mas que nós venhamos ser cheios do Espírito e produzir os frutos que vêm do Espírito. Se conhece a árvore pelos seus frutos, és um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Então tá, quero colher caridade. Eu não, Deus, né? Ele quer colher caridade, gozo, paz, longanimidade. O que seria longanimidade? Longanimidade é uma pessoa generosa, paciente, resiliente, que suporta por causa daquele que não chegou ainda ao entendimento e ao conhecimento pleno da vontade de Deus. Ele tolera, ele tem paciência, ele tem misericórdia, ele é longânimo, benigno, bondoso, tem fé, é manso, pacífico, sabe? Crente cheio do Espírito Santo, né? Não é aquele que se falar lá, eu falo abecedário inteiro, que eu não levo desaforo para casa. Não é com discussões acaloradas, não é. Mesmo que você tenha razão, o caminho não é esse. Seja manso. Temperança, domínio próprio. A gente quer controlar as pessoas, né? A gente quer dizer para elas quando elas estão acertando e quando elas estão errando, né? Queremos controlar, não faça isso, faça aquilo, isso é bom, isso é ruim. Mas e o nosso autocontrole? E o nosso domínio próprio? Hein? Aonde é que fica? Precisamos ter domínio próprio. É um fruto do Espírito Santo. Se você é uma árvore cheia do Espírito Santo, teus frutos têm que ser comparados a esses aqui, de Gálatas 5:22. E não os de Gálatas 5, do 19 ao 21. Conhece a árvore pelos seus frutos. Não é pelo que você me fala, nem pelo que você me prega, mas são pelos seus frutos, pela sua caminhada, pela sua conduta, pela sua postura. É assim que se conhece a árvore. Então, irmãos, é isso. As consequências do pecado é a condenação, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, ele traz o julgamento, traz a condenação, traz a morte. Traz a culpa, e a culpa traz uma sentença. E a sentença é a morte. O salário do pecado é a morte. Qual que é o remédio para o pecado? É Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós temos que aceitá-lo como único, suficiente Salvador das nossas vidas. E qual é a nossa parte? A nossa parte é confessar o pecado, se arrepender do pecado
e abandonar a prática do pecado. Essa é a nossa parte. Então nós precisamos nos posicionar acerca dessa aula. Isso aqui é uma aula de discipulado, para quem está começando na fé. E a gente viu e percebeu o quanto nós estávamos precisando voltar aos princípios do nosso aprendizado. A palavra diz assim: se você deixar de aprender, logo esquecerá o que já sabe. E é isso que estava acontecendo conosco. Fomos deixando o discipulado, as primeiras coisas, as primeiras ordenanças da palavra do Senhor, e queremos aprender coisas novas. E acabamos nos esquecendo do principal, né? Inclusive o que é o pecado. Mas eu louvo a Deus, porque a diaconisa Lúcia escolheu esse tema e ele foi de grande edificação para as nossas vidas. Eu gostaria de perguntar assim para você se você pode citar um pecado do qual você foi liberto quando aceitou Jesus. Mesmo que você não queira falar para nós, mas que você saiba aí de algum pecado que você foi liberto quando você aceitou o Senhor Jesus. Traga a sua memória, o que Ele já fez por você. Depois de crente, você já pecou? Pense num pecado específico que você tenha cometido depois de salvo. Medite em como isso afetou sua vida espiritual e como você foi liberto dele. Esse é o segundo desafio para todos nós acerca da aula de hoje. Você tem algum pecado escondido ainda? Confesse-o ao Senhor Jesus e seja liberto. Eu pretendo estar ministrando a escola dominical aos domingos e postando no grupo para edificação minha e dos meus irmãos, porque quando eu medito eu também sou muito edificada pela palavra, muito confrontada por ela. E eu glorifico a Deus pelas plataformas digitais, enquanto nós estivermos passando por esses dias difíceis, vamos usar os recursos que nós temos para a glória de Deus, né? Assistir um filminho é bom. Assistimos até uma temporada inteira. Mas dedicar 30 minutinhos que seja para a escola dominical no vídeo, talvez não seja tão interessante assim. Mas vai valer a pena. Amém, queridos irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de recomendar que fizéssemos um relógio de oração nesse período que estaremos de quarentena. Se cada um de nós estivermos clamando e orando pela nossa nação, pela nossa família, pela salvação da humanidade, 1 hora por dia sem cessar, eu tenho certeza que no reino espiritual haverá um grande mover. E nós vamos ser também edificados como igreja, fortificados, porque estamos buscando a face do Senhor e essa é a vontade dele. Tá bom? Faça seu culto domiciliar, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de buscar a face do Senhor. Este é o momento de mostrarmos que somos verdadeiros adoradores. Que todos tenham um excelente domingo e que Deus abençoe a todos.